Queridas irmãs, queridos irmãos, acolhamos hoje a palavra do Senhor neste dia em que a igreja celebra o batismo do Senhor. Naquele tempo, Jesus veio da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos, o caminho que Jesus faz é um caminho de revelação. Hoje, é Deus quem revela a todo mundo, hoje eu diria a igreja, quem é o seu Filho amado. Desde o processo, a dinâmica da manjedoura, quando aquela criança frágil, pequenina, parece que escondia que era Deus, porque quem olhava com o olhar humano, sem oração, sem espírito, sem discernimento, não enxergava Deus, mas enxergava uma criança migrante. Aqui está uma dinâmica profunda em que Jesus, em meio aos pecadores, batizado, o céu se abre e Deus confirma: é Ele o meu filho, é Ele o ungido, é Ele o amado. Quem quiser conhecer Jesus profundamente precisa entrar na dinâmica da manjedoura. A dinâmica da manjedoura é aquela que, olhando para a manjedoura, vemos animais e uma criança e uma família. Olhando para o batismo, vemos um monte de pecadores e pessoas, entre aspas, estranhas, em uma realidade estranha, seguindo o mandamento e os conselhos e as normas de uma pessoa estranha, que era João. Nada disso acontece ao redor do templo, nada disso acontece ao redor dos poderosos, nada disso acontece ao redor dos sábios, dos reis, dos tronos. A dinâmica da vida de Jesus se dá na periferia. Desde que ele se encarna, é encarnado em Maria, na periferia, nasce na periferia e vive na periferia. Porque a dinâmica dos poderosos não acolhe a dinâmica da manjedoura, não compreende. Por isso, nem sempre os nossos olhos conseguem ver a realeza que habita Jesus, a grandiosidade que habita em sua fraqueza, a pequenez dele não revela ao mundo grandiosidade. Mas quem tem um coração puro, quem é de oração, quem é aberto ao Espírito, olhando para Jesus na sua simplicidade, reconhece que ele é o Messias. O batismo do Senhor é uma oportunidade para todos nós cristãos renovarmos também o nosso batismo. Mas renovar o batismo é renovar a dinâmica da manjedoura. É assumir o compromisso mais uma vez com a periferia. Assumir mais uma vez o compromisso com os pequenos, os pobres, os esquecidos, os marginalizados e também aquelas pessoas que são invisíveis para os olhos do mundo. Se continuarmos olhando para Jesus periférico, humano, nós vamos sempre encontrar e enxergar alguém humano. Mas se desde dentro do céu que se abre sobre nós, deste céu que habita a nossa intimidade e espiritualidade, olharmos para Jesus e sua vida, vamos perceber que nele é Deus que habita, é a nossa salvação. Ele está no meio de nós e ele veio para nos salvar. Queridas irmãs, queridos irmãos, renovemos o nosso batismo, alegremos a nossa vida, a nossa fé. Renovemos a fé que nasceu um dia em nós como dom e sejamos sempre mais igreja, não nos separemos da igreja, porque é ali que a nossa fé como cristão católico acontece. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que faz hoje o céu se abrir sobre nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
Há um Deus que flutua nas águas, há um Deus na dor de cada mágoa, há um Deus em cada olhar, há um Deus no barulho dos sinos, há um Deus no sonho dos meninos, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Há um Deus escondido nos montes, há um Deus que transborda nas fontes, há um Deus da vontade de amar. Há um Deus na agonia de um pranto, há um Deus na tristeza de um canto, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Música Há um Deus, de Maria Célia Monteiro e Nizam Guanais.